Olá, queridos amigos, bom dia, bem-vindo a mais uma aula especial, hoje com a presença da nossa amiga Karina Zampini, que vai falar um pouco para a gente hoje sobre vitamina B12. Lembrando que essa aula é gravada, disponibilizada no YouTube ao vivo, e posteriormente a gravação editada será disponibilizada para quem não puder assistir hoje. Então, quem quiser assistir, fique à vontade. A Karina Zampini, além de uma amiga, uma querida, uma pessoa muito, muito expansiva e maravilhosa para a gente, ela é CEO da Vegan Pharma. A Vegan Pharma é a primeira farmácia vegana de suplementos no Brasil e, inclusive, é uma farmácia que eu gostei muito pela qualidade e pelo padrão de prestação de serviço que tem com as pessoas. Então, tudo na Vegan Pharma é feito com muito cuidado, inclusive a nossa querida vitamina B12, fundamental para quem é vegano ou não, né? Vitamina B12 não é só para quem é vegano. E também os demais suplementos importantes, que ela vai falar um pouco para a gente aí daqui a pouco, né? Eu vou pedir para ela falar um pouco da história da farmácia para a gente e se colocar à disposição também para prestar esse atendimento. Mas, enfim, hoje eu não vim aqui para falar muito. Quem vai falar hoje é ela. E eu já vou passando a palavra para ela, que ela vai dar uma aula muito importante para a gente hoje sobre vitamina B12 e a importância de se suplementar para obter os resultados. Karina, muito obrigado pela sua presença, agradecemos muito aí que você está com a gente hoje. Bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui. Sou farmacêutica há 20... Não, perdi as contas, nem vou falar quantos anos eu sou farmacêutica. Não pode contar, né? Sou farmacêutica há mais de uma década, tá bom assim? Tá ótimo, assim fica bom aí. Assim você fica muito jovem ainda, como você já é, inclusive. E nasci praticamente dentro de uma farmácia, né? Então trabalho nesse ramo aí há muitos anos. Sou farmacêutica industrial e homeopata, apesar de não exercer a homeopatia. Sou formada nisso também. E toco, né, a HMS Natural, que é a farmácia que a gente herdou da família. E depois de, há 4 anos atrás, eu inaugurei a Vegan Pharma, que é a única farmácia vegana do Brasil. Essa história veio toda por conta da minha filha, que nasceu com alergia alimentar. Ela evacuava com sangue. Toda a fralda era sangue. E só que ela mamava no peito. Então, era o meu leite que estava fazendo mal para ela, né? E aí eu fui atrás, descobri, na época, a Isa está com 9 anos. Então, 9 anos atrás que eu descobri o que ela tinha, e foi difícil descobrir, porque nem os colegas aí profissionais da saúde sabiam o que ela tinha, mas por fim foi devido à minha alimentação, que continha leite e derivados, né? E outros alergênicos alimentares. Então, eu fiz uma dieta de exclusão, né, de praticamente todos esses alergênicos. Mesmo assim, ela não regrediu, né, o problema, ela continuava sangrando. E aí eu descobri que não era só nos alimentos, era tudo que eu punha no meu corpo. Então, no creme dental, que contém leite, no comprimido das vitaminas que eu tomava, né? Depois que a gente tem nenê, toma aquele monte de suplementos. O nenê também toma os suplementos, as vitaminas. E aí, tudo o que eu estava consumindo tinha leite, nos recipientes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre recipiente aqui também hoje. E aí foi assim que eu acabei descobrindo, né, e trabalhando com esse universo, porque não existe nenhuma empresa farmacêutica ainda, né, de 9 anos até agora para cá, não existe uma empresa farmacêutica que se responsabilize por isenção desses alergênicos alimentares nos medicamentos, suplementos, vitaminas e cosméticos em geral. Então, numa farmácia comum, é fácil encontrar lactose em praticamente todas as cápsulas, contaminação cruzada por glúten ou até mesmo a presença de glúten e na maioria dos produtos, até
ovo a gente encontra, né, em suplementos e medicamentos. Soja, bastante também. São todos alergênicos, são os principais alergênicos alimentares e que pode ser encontrado dentro das farmácias também. Então, já fica um alerta para vocês, né, quando forem pensar aí na suplementação dos pacientes, ficar, né, de alerta para recomendar que a farmácia faça sem lactose, sem soja, sem glúten, qualquer outro derivado de leite, né, que é muito presente aí, e vai contribuir de uma forma negativa para o tratamento dessa pessoa. E aí, agora entrando então no assunto, né, vamos falar um pouquinho de vitamina B12, que é a maior necessidade aí das pessoas que não comem nada de origem animal, né, veganos e vegetarianos. E aí é o foco, né, da Vegan Pharma, o Guilherme toma também, então bastante gente toma, e aí vamos falar um pouquinho desse assunto, porque ele tem algumas polêmicas. Então, a B12, ela também é conhecida, né, como a cobalamina ou cobamamida, é a mesma coisa, e ela faz parte das vitaminas do complexo B, né, o complexo B tem várias lá, B1, B2, B3, e assim vai, e tem a B12 também. B12 é um nome geral, né? Mas existem vários tipos de B12 que a gente vai falar aqui. E a principal importância dela, né, para a produção dos glóbulos vermelhos, para as funções neurológicas e para a síntese de DNA. Essa vitamina, ela não é produzida pelo corpo humano, né? Nós precisamos suplementar ou adquirir ela através da alimentação. E só é possível encontrar na carne, né, alimentos de origem animal, e nas suplementações ou nos alimentos fortificados. Então, alimentos fortificados contêm B12, porém, as dosagens dos alimentos fortificados são dosagens de RDI, né, necessidade diária, não é de suplementação, tá bom? Não é de reposição em caso de deficiência. Então, é possível que um ser humano consiga manter os níveis de B12 através dos alimentos, mesmo que veganos, né, os alimentos fortificados, mas não é muito comum que isso aconteça, por conta da quantidade de B12 encontrada nos alimentos fortificados ser uma quantidade bem baixinha, né? Vocês vão ver lá nas embalagens, 1,8 microgramas, o máximo 2,4 microgramas por unidade de consumo, né? Por uma porção daquilo que você vai consumir, por lei, o máximo é 2,4 microgramas. Então, 2,4 microgramas é uma dosagem muito baixa, e aí, por isso, a necessidade de suplementar. Os principais benefícios, né? Produção dos glóbulos vermelhos, no caso da prevenção de anemia megablástica, para a questão, para a função cerebral, né? A questão neurológica aí é muito importante, é um dos principais pontos que as pessoas acabam percebendo alguma alteração, assim, no dia a dia, por conta da deficiência, principalmente essa questão de perda de memória, né, e uma sensação, assim, de fraqueza, né, de cansaço. Então, vem bastante dessa questão da parte neurológica e do metabolismo energético. A prevenção, né, por conta da redução da homocisteína, de problemas relacionados ao coração, e da função cognitiva e humor. Então, tudo isso a B12 participa, né? Os principais sintomas, então, cansaço, né, essa palidez, formigamento, falta de ar, problemas de memória, concentração, irritação, depressão, língua inflamada, queda de cabelo, tontura e desequilíbrio. Acho que faltou colocar aqui um ponto importante também, que é bem comum,
que são dores nos membros inferiores, né? Pessoas com deficiência de B12 costumam ter dores nas pernas, assim, relativamente comum, mas é mais quando está muito baixa mesmo, tá? Então, é difícil perceber todos esses sintomas, eles demoram a aparecer. Eu costumo relacionar a deficiência de B12 com a hipertensão. Muitas pessoas, e a diabetes também, né? Porque são doenças silenciosas, muitas pessoas têm alteração e nem sabem que tem. Eventualmente, quando vai fazer alguma aferição, ou, né, alguma análise aí, alguma anamnese com algum profissional da saúde é que acaba percebendo. E a B12 muitas vezes é assim também. Então, só percebe quando vai fazer um exame de sangue. E aí tem os sintomas, mas não atribui a deficiência da B12, ou às vezes, né, correlaciona com outras deficiências, o ferro acaba dando sintomas parecidos com esses, né, e aí as pessoas, eu tô com falta de ferro, tô com anemia, e aí às vezes não é ferro, né, é B12. Então, é importante estar sempre incentivando os pacientes a fazerem exames de sangue, né, que vão fazer a coleta ali do sangue e vão mensurar qual que é o nível de B12 que aquela pessoa está no momento, e aí, em cima disso, fazer o tratamento que for necessário. Os laboratórios, em geral, eles colocam deficiência só abaixo de 200, mas já é sabido que 200 é um nível crítico, né? Não dá para chegar nem a isso. Então, o nível ideal de B12 é acima de 500, tá bom? Então, é importante fazer o diagnóstico e não levar em consideração o parâmetro que o laboratório coloca, porque esse é um parâmetro que não faz sentido, né, para a pessoa, a gente, olhar aquele parâmetro mínimo lá e falar, não, se tá acima de 200, tá ok, não tá ok, tá bom? A gente precisa manter acima de 500. Quais são as causas da deficiência? Então, a principal, a mais comum, né, é a falta de ingestão da B12 através dos alimentos. Então, pessoas que são veganas, vegetarianas estritas, não comem nada de origem animal, tendem a ter uma B12 realmente muito baixa e precisar suplementar. Existem outras questões também relacionadas à função gastrointestinal, né, todo o sistema digestivo, que é a falta de produção, né, de ácidos estomacais ali para fazer a quebra e as ligações químicas que são necessárias ser feitas. As cirurgias, né, de bariátrica, enfim, remoção de parte do intestino, as cirurgias também que estão relacionadas a doenças cancerígenas, né, que fazem ali a remoção de algumas partes do órgão ou o órgão todo, também vão prejudicar bastante a absorção da B12, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o porquê. Alguns medicamentos interferem, né, na absorção, principalmente aqueles que são usados para gastrite, né, tratamento de gastrite, que são esses inibidores de bomba de prótons, o omeprazol, pantoprazol, todos os prazóis aí, né, esomeprazol, que agora é o que mais bomba, né, lansoprazol, enfim, todos esses prazóis, eles são inibidores de bomba de prótons, quer dizer, eles diminuem a produção do vulgarmente falado suco gástrico, né? Então, não tem a digestão correta dos alimentos e de tudo que a gente ingere, e aí, por conta disso, não tem as quebras e as ligações químicas necessárias para fazer com que o nosso corpo absorva corretamente a B12. Ranitidina está aí como exemplo, mas a ranitidina está proibida no Brasil, então acaba que não tem muita preocupação com ela atualmente. E as doenças autoimunes, né, porque também vai interferir nessas reações químicas que o nosso corpo precisa fazer para que a gente absorva a B12, que é esse fator intrínseco que está falando ali.
Como que a gente pode prevenir? Suplementando, né, a principal forma de prevenção da deficiência e até de tratamento, então é a suplementação. As dosagens médias, assim, mais comuns, varia de 250 a 1.000 microgramas para um adulto. Crianças dá para trabalhar nessa menor dosagem ali, até para menos, então vai depender mesmo da faixa etária, mas pode chegar até 5.000 microgramas por dia. Existe a forma de combater, né, a deficiência da B12 através dos injetáveis. Como aqui eu acredito que não tenha nenhum médico, eu acabei nem incluindo, né, porque não faz sentido para essa turma. Mas só de prescrição médica, né? Só o médico pode recomendar o uso injetável de medicamentos, então, e suplementos, enfim. Então, é por isso que a gente acabou não colocando, tá? Então, o que a gente pode trabalhar aqui seria a suplementação oral mesmo. Os alimentos fortificados, como eu já mencionei, eles são enriquecidos com B12, mas as dosagens são bem baixinhas. Você vê, eu comentei agora há pouco com vocês, né? 2,4 microgramas. E aqui eu estou dizendo que as doses suplementares são de 250 a 1.000 microgramas. Então, se a gente comparar ali 1.000 microgramas com 2,4, a gente está falando de quase 5 vezes, né? 500 vezes maior. Né? Então, a gente precisa tomar 500 porções daquele alimento, né? Ingerir 500 porções daquele alimento para a gente obter uma dose diária de 1.000 microgramas. É muito baixo a quantidade que tem nos alimentos fortificados por porção de ingestão. Um monitoramento regular, né, da dose ali, que são os exames que precisam ser feitos, como eu já comentei também. Então, faz a dosagem do teor de B12 e analisa o resultado. Os tipos de B12. Aqui já começa a entrar mais legal na área de vocês aí, na hora que precisar recomendar que o paciente utilize a B12. Então, existem 4 principais tipos. Nesse primeiro slide, que a gente está falando sobre isso, eu vou falar dos 2 principais e depois eu comento de mais 2. Então, a cianocobalamina, o que que é? É uma molécula do cobalto. A B12, só um minutinho, por favor. Opa, começou um barulhinho aqui. Então, a molécula da B12, o que que ela é? Ela é um mineral chamado cobalto, que faz um processo de fermentação através de bactérias, e aí ele... vai parar. E aí é feita essa molécula, tá? Só que essa molécula dessa forma, né, que a gente está falando aqui, que é a molécula de cobalto com a fermentação através de bactérias e tudo mais, ela acaba sendo a forma ativa, que é a metilcobalamina. Mas essa forma ativa, ela não é muito estável no meio ambiente. Então, inventaram a cianocobalamina, que é uma forma sintética, mas é uma forma mais estável, né? E aí, é uma molécula de cianeto ligado à metilcobalamina. E aí a pessoa fala, cianeto mata, realmente, né? Cianeto mata, mas não na forma da cianocobalamina, tá? Então, a cianocobalamina é uma molécula de B12 totalmente segura, não tem risco nenhum, não tem intoxicação por cianeto, nada disso é preocupante, tá? E os benefícios dela é que é uma molécula estável. Isso quer dizer o quê? A gente consegue ter resultados melhores com o produto, porque ela não sofre tantas agressões do meio ambiente como
a incidência de luz, de umidade, tudo isso vai alterando a molécula e vai deixando ela mais fraca, ela vai perdendo efeito. E aí, quando o paciente vai consumir, o efeito dela está prejudicado por conta da instabilidade que ela tem no meio ambiente. Então, a cianocobalamina é a primeira opção, por ser a mais estável, a mais segura e relativamente aí um pouquinho mais barata. Hoje em dia ela já não está tão mais barata, mas ela tem ali uma pequena diferença e acaba sendo um pouquinho mais barata do que as outras. A biodisponibilidade dela é excelente, né? Quer dizer, o nosso corpo é totalmente capaz de fazer as quebras e as ligações químicas que são necessárias para que ela seja bem absorvida. E é o que você vai encontrar nos alimentos fortificados, exatamente por isso, né? Porque ela é uma molécula estável que não vai se sensibilizar com outros componentes da formulação, com a água que tem ali na formulação, né? Muitas vezes no preparo daquele alimento e tudo mais. Então, a indústria, né, alimentícia sempre opta por cianocobalamina. Então, é muito comum quando a gente vê vitamina B12 nos alimentos, nos suplementos também, né? Na reposição de B12 dos animais também, é muito comum a cianocobalamina. Quando a gente vê vitamina B12, basicamente a gente está se referindo a cianocobalamina na maioria dos casos, tá bom? Aí a metilcobalamina, que é a forma ativa, né, ela é encontrada ali naturalmente nos alimentos. Ela também tem os mesmos benefícios, né? É a vitamina B12 em si, porém, ela é uma forma mais instável. Então, em soluções, por exemplo, aquelas gotinhas que a gente pode recomendar, né, para as pessoas, os adultos aí que têm dificuldade de deglutição de cápsulas, ou mesmo crianças, ela não é muito estável na solução aquosa, e aí ela vai sofrer uma degradação dentro do próprio frasco. E aí a pessoa fala, B12 de farmácia não funciona. Não funciona porque não foi colocado a B12 correta, de acordo com a forma farmacêutica que foi solicitada, tá? E mesmo assim, ela é realmente mais instável, então mesmo na cápsula, ela pode sofrer degradação por umidade, pela luz, né? E isso também pode prejudicar um pouquinho a questão do poder, né, da molécula ali de fazer a ativação que é necessária no nosso organismo. Aqui mais dois tipos, a adenosylcobalamina, que é mais conhecida como cobamamida, também é uma forma ativa, mas não é encontrada assim para ser adquirida em medicamentos, né? Praticamente não se vende isso, né? Fornecedores também não vendem esse tipo de insumo, né, farmacêutico. Então, ela existe, mas ela não raramente ela é encontrada em suplementos, esse tipo de coisa, tá? Não recomendo que prescrevam. E a hidroxicobalamina, que é a forma natural da bactéria, da vitamina B12, né, que é produzida, então, pelas bactérias. Então, o animal, ele pasta, ele come aquele pasto, ele evacua, depois ele come aquele pasto de novo e ele evacua. Então, o animal que é criado no pasto, livre, solto, né? Não esses que a gente come, que a gente compra no açougue, porque esses não são criados assim, eles são criados em confinamento e são suplementados, né? Mas o animal que antigamente era criado solto, ele tinha quantidade suficiente de B12 naturalmente, e era devido à hidroxicobalamina, que ela está ali no meio ambiente e é produzida naturalmente no meio ambiente. Hoje em dia, os animais não vivem mais assim, eles são totalmente suplementados, eles são muito suplementados,
e a gente continua tendo fonte de B12 através dos animais, mas não de forma natural, é através da suplementação. Então, eles injetam cianocobalamina nos animais, e aí o animal metaboliza aquilo e fica, né, na carne, onde tiver tecido sanguíneo ali, né, contato com o sangue, vai ter B12 naquele material ali do animal. Ela também, né, aparece em algumas injeções aí intramusculares, e ela tem uma meia-vida, né, quer dizer, uma estabilidade, uma durabilidade maior dentro do nosso organismo. Então, a hidroxicobalamina, ela é um suplemento que você, tomando, você mantém ele por mais tempo ali ativo no nosso organismo. A estabilidade em geral dentro do nosso organismo, né, essa meia-vida que a gente está falando aí, ela é bem pequena, tá? Então, existem as formas injetáveis, né, como eu comentei com vocês, mas mesmo as formas injetáveis, elas não são suficientes para manter a B12 por muito tempo alta no nosso organismo. Então, as formas injetáveis, elas são recomendadas como dose de ataque, principalmente quando os níveis estão muito baixos, né? Eu já peguei vários pacientes que estão lá com 50 de B12, lembrando que o laboratório coloca 200 e o ideal é 500, né? Então, beirando o zero já, né? 50 é praticamente sem nada, 20, já vi casos de 20. E aí, até casos de 100, 150 no exame de sangue, o médico já entra com a suplementação injetável como dose de ataque, mas é importante fazer a suplementação via oral em paralelo, tá? Porque a meia-vida é muito curta, de pouquíssimas horas, assim, não chega a dar 48 horas no nosso organismo, e aí por isso a gente precisa estar todos os dias suplementando. Aqui, né, vamos entrar num assunto aí que interessa bastante vocês, que é como prescrever ela, né, como o paciente absorve bem ela. E aí, para a gente entender isso, vamos falar um pouquinho sobre como que é esse processo químico dentro do nosso organismo. Então, vou ser bem curta, gente, bem objetiva, porque é química pura isso daqui. Então, não vale a pena a gente ficar voltando ali, se estendendo muito, tá? Mas, objetivamente, né, a gente consome a B12, tudo que a gente coloca pela boca vai passar por todo o sistema gastrodigestivo, né? A não ser que você cuspa, enxague bem, cuspa de novo, o que ficou na boca ali vai descer, tá? Então, é fato que tudo que for colocado na boca vai descer e vai ser secretado depois o que for em excesso pelas fezes e pela urina. Então, a gente vai ter o sistema completo interagindo. Então, esse é um ponto importante para vocês falando mais para frente. E aí a gente tem ali uma quebra, né? Um processo químico que acontece, né? Que é quebrado ali o cianeto, no caso, né? A molécula de cianeto ela é desligada e é feita uma ligação com o chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco é uma substância que é produzida pelas células do nosso estômago. Então, precisa passar ali pelo estômago para a B12 ter contato com esse fator intrínseco. No caso da metilcobalamina, da hidroxicobalamina e da adenosylcobalamina, não tem essa quebra inicial, né? Não tem ali uma molécula que é feita a quebra, mas tem essa ligação com essa proteína que precisa para ter a ativação da B12 no nosso organismo. Então, ali vai no estômago acontecer essa ligação, né, da
cobalamina com o fator intrínseco, e depois isso é carreado para o intestino, e ali no intestino, as células do intestino delgado são capazes de absorver, né, pegar toda essa B12 e levar para a corrente sanguínea, e dali da corrente sanguínea distribuir para o nosso corpo todo. Eu coloquei entre parênteses ali embaixo no item 2, apenas 1%. Então, apenas 1%, é uma pequeníssima fração, pode ser absorvida por difusão passiva. O que é difusão passiva? É absorção na mucosa oral. Então, é o famoso pastilha sublingual, cápsula sublingual, enfim. Formas sublinguais, né, que a gente fala, de absorção. Então, existe uma onda muito forte de prescrição de sublingual, né? Os pacientes têm essa impressão, né? Eles se amparam nessa impressão de que essa é a forma mais absorvível, que é a forma melhor de ser absorvida de B12, e é mito, é mentira, tá? Então, tô aqui para quebrar esse mito e deixar vocês mais seguros quanto à informação ali que vocês vão dar para o paciente. Pode ser sugerido sublingual? Pode ser prescrito sublingual, não tem problema nenhum. Mas vamos lembrar que tudo que a gente coloca por boca vai passar por todo o sistema gastrodigestivo. Então, na mucosa oral, só 1% daquela dosagem que vocês deram para o paciente vai ser absorvido. O resto vai ser absorvido no estômago. Quando os pacientes têm todas essas... absorvido no estômago não, né? Vai ser metabolizado ali no estômago e absorvido no intestino, no intestino delgado. Então, a absorção é no intestino delgado, mas precisa passar por essas quebra e ligações que acontecem dentro do estômago. E aí a gente tem pacientes que têm cirurgia bariátrica, tem problemas diversos com o intestino, né, doença celíaca, Crohn, disbioses em geral, né, tudo isso vai influenciar. Pessoas que têm hipocloridria, quer dizer, não produzem direito o suco gástrico, né, produzem pouco do que precisa, e aí não vai ter essa proteína lá dentro do intestino, né, que é o fator do estômago, que é o fator intrínseco. O uso, né, dos prazóis, como eu já tinha comentado, tudo isso vai interferir na produção do chamado fator intrínseco e, consequentemente, vai interferir na absorção que vai acontecer lá no intestino. E aí, nesses casos, somente nesses casos, é que a gente recomenda que o produto na boca, ali na mucosa oral, por mais tempo possível que o paciente conseguir, para que ocorra uma absorção ali dessa pequena porção na mucosa oral, tá bom? E aí, depois o que passar, vai ingerir, e se não tiver, por exemplo, uma remoção total, um pouco de suco gástrico que todo mundo produz, né, um pouquinho que seja, tem produção, então o resto acaba acontecendo no sistema digestivo, né, para frente ali, não só na mucosa oral, tá bom? Então, essa é a grande diferença, e é importante vocês entenderem a questão da absorção, para vocês identificarem, né, qual que é o problema do paciente. Nossa, estou prescrevendo 1000 microgramas de B12 para esse paciente e não sobe de jeito nenhum. Poxa, vamos investigar como é que está o intestino dele. Tem desbiose? O que está acontecendo com esse intestino? Né, histórico aí de remoção de órgãos, de doenças, enfim, outras doenças que podem... O que esse paciente está consumindo? Putz, toma omeprazol todo dia. Então, tudo isso pode influenciar nos níveis de B12, é importante vocês terem aí, né, claramente essas questões para fazer uma boa anamnese, depois para entender, né, o processo terapêutico, por que não está dando certo.
E aí, gente, por que não tá dando certo, né? Porque é culpa farmácia. Então, eu tô aqui para defender o meu peixe, né? Muitas vezes as pessoas falam, B12 de farmácia não funciona. Gente, tem tantos fatores que vão influenciar, tantos, né? Como eu tô falando para vocês aqui, tô mostrando, né, esses fatores. Existe um deles, sim, que é a qualidade do produto, com certeza, né? Se o produto é de má qualidade, vai influenciar, com certeza, no resultado aí que o paciente vai obter. Mas existem outros, não é só a má qualidade do produto. Então, antes de culpar a farmácia, vamos descartar todos eles, e aí, poxa, descartamos tudo, aí troca, para ver se de outro lugar vai funcionar. Mas lembre, troca de substância química, né? Pensa em metil, ciano, troca, vai fazendo essa mexida, pensa nos produtos que a pessoa está tomando, nas cirurgias ou, né, questões físicas que já aconteceram no passado, tudo assim é importante lembrar. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre o risco de excesso. Basicamente não existe, tá? Se vocês prescreverem uma dosagem muito alta, o que vai acontecer é que ele é secretado, né, pela urina, então não vai ter problema. E até por isso que a legislação para prescrição de B12, ela não tem um limite, né? Os profissionais podem prescrever a dosagem que quiserem. Mas a gente recomenda que sejam no máximo 5.000 microgramas por dia, tá bom? Porque o resto vai ser secretado, a pessoa está comprando um negócio que ela está jogando fora, não vai ter capacidade de absorção, o nosso organismo é limitado, né? E aí o que ele precisa ali, ele vai absorver, o que ele não precisa, ele vai jogar fora e você comprou um suplemento com uma dosagem maior do que precisava e secretou todo o resto. Então, comprar para ir para o lixo direto, né, teoricamente. Então, não vale a pena entrar com doses muito além disso, tá? Elevados indivíduos, pode ser observado doses elevadas em indivíduos sem suplementação, e aí isso é importante encaminhar para um médico. Caso vocês peguem algum exame do paciente que já tem uma dose de B12 muito alta, assim, 1.900, 1.000, 1.400, 1.500, né? Às vezes aparecem uns exames assim. É importante fazer essa anamnese, entender com o paciente o que ele está consumindo que tem B12. Às vezes ele nem sabe, né? Está comprando um remédio para dor na farmácia, né? E remédios para dor muscular, assim, tem B12. Então, às vezes, a pessoa está comprando um medicamento, assim, na farmácia e nem está sabendo o que tem. Então, vale a pena investigar tudo que a pessoa consome. E aí, depois de investigado alimentos, suplementos, medicamentos, está tudo investigado, não encontrou nada, encaminha direto para o médico, porque pode ser um indício, né, um apontamento para doenças cancerígenas, tá bom? O nosso corpo, ele acaba produzindo bastante B12 quando a gente tem células cancerígenas, então pode ser um indício de que essa pessoa está desenvolvendo um processo de câncer. Mas tem que investigar, e aí essa investigação cabe ao médico fazer. Efeitos colaterais. Quase não tem, né? A B12 é um suplemento, assim, é uma vitamina que é muito tranquila, né, de ser consumido, quase não tem. Mas existem alguns relatos ali, eu coloquei raros e leves, tá? Mas é importante mencionar para vocês. Então, caso o paciente esteja tendo uma dor de cabeça, náusea, né, e sensação de inchaço, retenção de líquidos, raramente pode ser por conta da B12, mas pode ser. Então, vale a pena alertar. Acne não é tão rara assim, né? Isso daí é o que consta na bula dos medicamentos, na farmacopeia, mas acne não é tão rara assim.
E acne é uma coisa que é muito presente em pessoas que suplementam B12 e que têm essa predisponibilidade para desenvolver acne, tá? Pessoas que não têm já essa predisponibilidade nem vão ter esse tipo de reação, mas muitas pessoas têm e aí acabam tendo esse desconforto com relação à acne. Aqui, mais um slide sobre efeitos colaterais. E, de novo, né, a gravação da acne, esse desequilíbrio de potássio, né, que pode influenciar na questão da absorção do cálcio. E os exames em geral que podem também dar né, o consumo de ácido fólico, ele pode influenciar no nível de B12, tá? Então, vale a pena olhar o todo, né? O ácido fólico, o ferro e a B12, para entender se os níveis dos três estão adequados e um está contrapondo o outro. Ali uma tabelinha também para vocês terem de informação. Depois eu deixo essa apresentação para vocês também, se quiserem, mas dá para printar aí o slide, né, que está ficando bastante tempo na tela, dá para printar. E aí vou definir meu peixe. A B12, ela... Por favor, inclusive, faça isso agora. Então tá bom. A B12, então, como vocês viram, ela não é de origem animal. Ela pode ser muito encontrada em animais, mas ela não é de origem animal. Nenhum animal faz parte do processo de sintetização ou de fabricação ou de extração da B12, tá? Então, a B12 sim é vegana, né? A menos que aquele laboratório tenha exercido testes em animais, né, naquele produto final ou no próprio insumo, né, quando é uma empresa que está revendendo, está fabricando o insumo para farmácia, por exemplo. A menos que ele tenha feito, né, os testes em animais, então a gente pode considerar o produto como vegano, tá bom? Agora, se tiver testes em animais, se o produto final também, né, tiver testes em animais, aí se caracteriza o produto ser vegano. Então, os produtos de farmácia, né, eles têm ali de drogaria, vamos dizer assim, né, os produtos industrializados que têm B12, eles foram amplamente testados, né, em animais, e também tem outros componentes de origem animal na composição total do medicamento, não só B12, mas outros componentes que entram na formulação. Então, os produtos industrializados não são veganos, mas os produtos manipulados podem ser veganos, desde que a farmácia tenha esse cuidado de investigar os fornecedores, entender se aquele fornecedor testa em animal ou não, e dos outros componentes da formulação que a farmácia também coloca, tá? Então, na Vegan Pharma, tudo é vegano, né? Inclusive a B12. Quer dizer que nenhum produto é testado em animal e nem contém partes de animais. Então, não tem lactose, não tem a caseína, que é a proteína do leite, né? E nenhum outro derivado de animal. E tem aí a qualidade da nossa pesquisa, do que a gente vai atrás para garantir, né, que seja um bom insumo, que vai trazer excelentes resultados para os pacientes. Resumidamente, né, ela é importante para a função cerebral, para a saúde em geral, para a energia. É uma deficiência que é bem comum em população vegana, mas, né, qualquer pessoa pode ter deficiência de B12. Então, também é um mito que isso é um problema dos veganos somente, não é? Minha mãe é onívora, come carne todos os dias e tem uma deficiência gravíssima de B12. Então, a gente pega pacientes inúmeros, assim, né? São onívoros, comem carne todos os dias, e mesmo assim não é suficiente, tá? Então,
o organismo tem todos aqueles pontos que eu comentei para vocês anteriormente, problemas de intestino, problemas diversos de absorção, e o organismo da pessoa não é capaz de absorver completamente através dos alimentos, e só com suplementação é que pode dar certo. Aqui eu deixei um exemplo de como vocês podem prescrever, printa aí também, quem quiser. Então, um primeiro exemplo ali, a metilcobalamina em pastilhas. O processo que eu faço da Vegan Pharma é com maquinário a seco. A pastilha ela não é umedecida com nada, então por isso a metilcobalamina pode ir na pastilha e ter uma maior estabilidade ali, né? Uma estabilidade garantida. E aí essa pastilha é aquela coisa, né? Colocar embaixo da língua, a pessoa vai ficar feliz porque ela tá tomando uma coisa sublingual, não sei o quê, mas vai dissolver ali na boca, ela vai engolir com a saliva, né? Aquilo que vai ser dissolvido ali, o que não for absorvido na mucosa oral, ela vai engolir, vai descer para o trato gastrodigestivo e vai ter absorção também no trato gastrodigestivo. Uma segunda opção eu coloquei em cápsulas mesmo, que é a opção mais comum. Na terceira opção eu coloquei a cianocobalamina em solução oral, porque ela é mais estável, acho que vocês lembram, né, que eu comentei, ela é mais estável, então a cianocobalamina é o tipo de B12 ideal para estar em gotinhas, né, em soluções orais aí para as pessoas que têm dificuldade de deglutição e para crianças. E coloquei a ciano também como exemplo ali no strip oral. O strip oral, gente, é um filminho. Ele parece um plastiquinho assim, mas não é plástico, obviamente, né? É um filminho feito de celulose que dissolve na língua, na boca, né? E ali também vai ter a absorção na mucosa oral e vai ter a absorção no trato gastrodigestivo como um todo. Deixei umas observações que vocês podem reparar ali para sempre colocar na prescrição, né? Aviar sem açúcar, adoçante, corante artificial e lactose. Porque esses são os principais componentes que estão presentes nos produtos industrializados e nas farmácias de manipulação comum em geral. Então, é importante vocês ressaltarem isso na prescrição. Se não tiver ressaltado, a farmácia vai usar o que ela bem entender, e a chance de aparecer um desses itens no produto final é bem grande, tá? Por isso que eu estou colocando esse alerta para vocês aqui. Mais um review aqui, né, sobre esse slide, tem a palavra ali, recipiente, né? A gente pode combinar, Gui, depois de eu dar uma aula sobre como prescrever, né, manipulados mesmo, que é uma aula de mais de 1 hora também. Aliás, o tempo, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, se dá para continuar. Tá, não, mas falta muitos slides ainda? Não. Não, né? Então tá bom, tá no tempo certo. Está muito agradável, inclusive. Então tá bom, Então, depois a gente combina uma aula mais completa sobre como prescrever, né? E lá eu explico sobre todos os tipos de recipiente e tudo mais. Mas recipiente, basicamente, é o que a gente precisa para completar a cápsula. Então, microgramas, né? Por exemplo, ali, 1000 microgramas é igual a 1 miligrama. 1 grão de arroz tem mais do que isso. Então, 1 miligrama, gente, é uma coisa, né, muito, muito, muito pequena, tá? É um grãozinho de areia mini, sabe? É uma coisa, assim, muito pequena mesmo. Então, imagina que a menor cápsula que a gente tem, né, um tamanho assim, por exemplo, ela cabe 130 miligramas. 130 miligramas. A gente coloca 1 miligrama lá dentro e os outros 129 miligramas tem que ser de alguma coisa, né? Que é o recipiente, tá? Então, esse recipiente, em geral, as farmácias usam amido, lactose, celulose, estearato de magnésio, às vezes usa um pouco de sílica, né? O aerosil, e enfim, alguns outros componentes aí que podem aparecer nos recipientes. Mas a lactose, de todos esses que eu falei, a lactose é o recipiente mais barato.
Então, é o que mais aparece de recipiente nas farmácias em geral. Então, vale a pena vocês colocarem, né, essa observação, para que realmente a farmácia tenha atenção para não utilizar a lactose como recipiente. E aí, acabou. É isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui aberta para perguntas, se alguém tiver alguma coisa. Com certeza, querida, muito obrigado pela aula. Já quero agradecer mais uma vez esse conhecimento incrível que você passou para a gente hoje. É óbvio, né, gente? Ela falou aí de prescrição e de encaminhar na farmácia. É óbvio que daqui para frente a gente vai encaminhar para a Vegan Pharma, né? Porque ela já mostrou a qualidade do produto e eu tô aqui também para defender o peixe dela, porque eu também só uso hoje em dia suplementos e, enfim, tudo que eu acho necessário de manipulação comprado da Vegan Pharma, porque realmente tem uma qualidade atestável. É um produto muito bem feito, é natural, né? A gente conta aí com recipientes de qualidade, como ela mesma disse. Não é feito de lactose, que pode gerar aqueles problemas terríveis depois. Então, quando a gente entra, quando eu trouxe aqui a Karina, e além de tudo, a Karina é uma pessoa aberta, uma pessoa que está sempre aí buscando ajudar, e essa aula foi a prova, né? Então, eu acho que a Vegan Pharma hoje no Brasil é a melhor farmácia que nós temos para fazer os manipulados e os nossos suplementos. Então, assim, eu quero que mais pessoas... Inclusive, viu, Karina, eu quero que mais pessoas conheçam isso, então é por isso que eu trouxe aqui você para a nossa aula. Você vai para o YouTube e se você estiver precisando desse tipo de coisa manipulada, procure saber da Vegan Pharma, que vai gostar bastante. Legal. Deixa Agora, só eu terminar, eu acabei nem concluindo, mas eu deixei um convite aí para vocês nesse QR Code. O Vegan Pharma Academy é um drive, né, na nuvem que eu criei, com muito material técnico. Depois a gente pode até, se o Guilherme conseguir me mandar, posso até colocar essa aula lá. E tem outras aulas minhas, tem outras aulas minhas lá também, e aí, enfim, caso vocês queiram participar, tem que se inscrever, né, entrar nesse link aí, se inscrever, e aí eu dou acesso só para profissionais da saúde, tá bom? Vocês estão, todo mundo aqui pode participar também, e, enfim, tá o convite aí para vocês terem acesso a todo esse material. Com certeza. Então já escaneia o QR Code e acessa para a gente conseguir. Eu disponibilizo sim, Karina. Com certeza você pode. Eu te mando a aula para você fazer a inclusão. Vamos lá, Karina. É o seguinte: apareceram algumas perguntas, né, no decorrer do processo. Começamos. Agora nós temos 15 pessoas dentro da sala porque entraram para perguntar. Legal. E vamos começar aqui. A primeira pergunta que chegou para a gente, a Luciana levantou a mão. Mas se alguém quiser mais perguntar, fique à vontade, tá? Pode levantar a mão que eu coloco na fila para fazer a pergunta. A primeira pergunta que veio foi da Raquel. Ela deixou no nosso chat. Ela perguntou se a remoção da vesícula biliar atrapalha na produção da B12. Não atrapalha diretamente, não. Não, porque a vesícula, ela libera ali, né, alguns componentes químicos que precisa e tudo mais, mas não é diretamente o que atrapalha, não. Ah, tá. Então não tem um risco direto, né? Não tem risco Perfeito. direto, não. Vamos ver aqui a próxima pergunta que veio foi da nossa amiga Luciana Lima. Luciana, você levantou a mão. Bem-vindo aqui ao nosso conteúdo. Pode liberar o microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, sim. Estamos, muito bem. Quero agradecer a Karina, né, pela ótima aula. E eu tenho uma dúvida que eu acredito que outros colegas também possam ter, que seria qual o melhor horário para tomar a B12 e se há interação com outros tipos de suplemento, porque eu tomo uma porrada. E eu fico sempre na dúvida, assim, né? Será que agora? Será que esse? Será que aquele? E quero dizer também que já ganhou uma cliente, já adicionei aqui, já vou mandar meu orçamento para a sua farmácia. Obrigada. Foi dito, né, da quantidade, que tem que estar no exame legal, 500 microgramas. Para criança, tem alguma média para criança?
Porque isso que você passou é para adultos. Para criança, a gente fala por quilo, né? Dose por quilo. E dá para considerar a média de 2 microgramas por quilo. Mas aí vai depender, isso, porque assim, criança normalmente, bebês, a gente suplementa em doses de manutenção, né? A gente não é como se fosse a suplementação do animal ali, né? Ou o que tem nos alimentos, sabe? A gente, porque para criança a gente não suplementa deficiência, né? Não é para terapêutico, não é para tratar uma deficiência, é só para manter a dosagem da criança. Agora, se for uma criança vegana, aí realmente precisa fazer uma anamnese certinho para ver qual que é o nível e tudo mais. Mas em média, né, o que se usa seriam 2 microgramas por quilo. Micro por quilo. E adolescentes praticantes de esporte acima de 60 quilos eu considero como um adulto. Adulto, com certeza. Aí, hoje em dia, acima de 12 anos, a gente já fala em dose de adulto, tá? Maravilha, muito obrigada. E sobre a primeira pergunta, né, de interação e a hora de tomar, então, assim, não tem horário, você pode tomar o horário que você bem quiser, não vai fazer diferença nenhuma. E interação só tem com aqueles que eu mencionei, assim, né, que não é legal tomar pacientes que estão com problema de estômago ali, e aí tomam omeprazol, sabe? Então, de repente, tomar num horário, sei lá, toma omeprazol 2 vezes por dia, de manhã, né? Às vezes, a maioria das pessoas tomam assim, jejum, e depois toma à noite de novo. Então, por exemplo, nessa dose da noite, antes de tomar a dose, tomar B12, esperar uma meia hora, 1 hora, e só depois tomar o omeprazol, sabe? Alguma coisa assim. Porque é a hora que a gente vai ter um pouquinho mais de suco gástrico ali, né? Que o prazol que tomou de manhã já meio que perdeu o efeito. E aí, então, vai ter um pouco mais de suco gástrico para ajudar no processo de metabolização ali que a gente precisa, produzir aquela, né, o nosso organismo liberar aquela proteína para ter a ligação, né, com a proteína e depois ser absorvido no intestino delgado. Então, de interação é só isso mesmo, mas com outros não. Agora, sim, o ácido fólico, se ele estiver muito alto, ele pode interferir na absorção da B12. Então, precisa dosar também qual que é a quantidade necessária de metilfolato, ácido fólico, enfim, qualquer um desses folatos, para não interferir, né, na quantidade, na sua metabolização da B12. Então, de risco, assim, né, seria mais a questão do ácido fólico também estar muito alto. A gente, hoje em dia, antigamente, as pessoas as mulheres iam na farmácia e compravam aqueles Endolfolin de 5 miligramas, né, é uma dosagem bem, bem alta mesmo, que não é uma dosagem trivial. Hoje, a gente entende que 200, 400 microgramas de ácido fólico, o metilfolato tem sido suficiente para fazer o balanço que o nosso organismo precisa. Então, tomar um cuidado, né, com a dosagem de ácido fólico também é interessante para não interferir nessa questão da B12. Muito obrigada. Perfeito. Vamos lá agora, a próxima pergunta veio da Gildete. A Gildete Freitas, inclusive, é minha mãe, tá, Karina? Ela tá aqui. Bem-vindo, adoro seu filho. Oh, que maravilha, fico feliz por isso, inclusive. Ela perguntou se é necessário um pedido médico para avaliar a B12. Eu acho que é para avaliar no sentido de fazer o exame, né? Precisa. Pode ser de médico, nutricionista. Algumas empresas, alguns convênios aceitam de farmacêutico também, mas basicamente, os convênios médicos hoje em dia só aceitam de nutricionista. Então, para não ser pago, né, para não ser uma requisição paga, ter que pagar o exame, em geral é pedido médico mesmo, tá? Mas tem alguns aí que de nutricionista estão aceitando.
Aí depende do convênio médico mesmo. Obrigada, Karina. Fiquei feliz, viu? Em conhecer você e saber de tudo isso. Estou muito feliz mesmo. Que bom, obrigada. Como diz o ditado, o conhecimento liberta, né? Com certeza. Exatamente. Obrigada, querida. Imagina. E aqui em casa minha mãe é consumidora também, viu, Karina? Já chega, ela fala, quero B12. Ela só fala isso, eu já vou e já compro. É Já isso faço a aí. compra também. Minha mãe também. Eu tenho que fazer para ela todo mês B12. Então isso é importante. Bom, tem uma pergunta aqui, agora da Tânia Rocha Silva. Eu não sei, ela também deixou aqui no chat, acho que ela quer que eu mesmo faça a pergunta. Ela questionou aqui, Karina, se a vitamina B12 pode aumentar a pressão arterial. Não tem Não, nenhuma correlação com isso, não. Ela vai nutrir os glóbulos vermelhos do sangue só, né? Mas isso não tem correlação com a pressão arterial, não. Ah, tá. Então não tem nenhuma interferência, né? Que é o que eu conheço também, não interfere em nada, né? Não interfere em nada, não. Bom, perfeito. Então já De deixamos forma positiva, né? A B12 ela tem que estar no sangue, então ela faz parte da formação dos glóbulos vermelhos do sangue, né? Mas não tem nada a ver com a pressão do sangue dentro dos vasos. Tá joia, obrigada aí pela resposta. Imagina. Nada, Tânia, tamo junto aí, e se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Por enquanto, nós temos aqui um comentário e uma pergunta. A Patrícia Simas, que é a nossa querida Piti Capiziano, ela fez um comentário. Dizem que a carência de B12 está muito relacionada ao fato das crianças não mexerem mais na terra. Você falou algo relacionado à atual criação de gado com suplementação de B12 e não produção natural. Então, acho que ela fez um comentário a respeito disso, né? É basicamente isso, assim, né? Como é que a gente vai deixar que as crianças coloquem a mão na terra, né? Porque hoje em dia a gente vive na grande cidade, as crianças não têm contato com esse material natural, o chão é muito sujo, né? Quem vive nas grandes metrópoles ali está sujeito a pegar doenças gravíssimas, né? Se tiver contato com o solo, né? Então, você vê, tem xixi de rato espalhado pela cidade inteira, gente. Então, né, barata, essas coisas. Então, tem muitas outras coisas ruins. Então, só se for uma criança que realmente vive na roça, aí vai ter contato ali com a B12, né? Mas para a gente que vive atualmente na cidade grande, né, consumido aí pelas coisas das cidades, não tem como, realmente. Então, faz sentido, né, que a criança realmente não tenha esse contato, porque a gente não pode deixar que eles tenham contato, infelizmente. Realmente, né, o chão da mata é uma coisa, o chão da cidade é outra completamente diferente, né? A gente tem, são realidades diferentes. E assim, os solos que são utilizados para plantação, né, para produção de alimentos vegetais ali, eles também recebem um monte de tratamento, né? Então também recebem ali nutrientes, todos os nutrientes que são necessários para nutrir aquele solo, para entregar uma boa colheita. Mas também recebem muitos produtos químicos e tudo mais, né? Tem essa questão dos orgânicos hoje em dia aí, que tá um pouco melhor, né, do que antigamente, mas mesmo assim, teria que ser a sua plantação para ser garantido, né? Então, não tem Exatamente. como. Não tem como. Tem que ser o que a gente produziu, né, de fato. Bom, Piti, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pela colaboração. Agora tem mais uma última pessoa para perguntar agora, Karina, que é a nossa amiga Lívia Rodrigues. Ela levantou a mão. Lívia, muito obrigado. Bem-vinda à nossa aula. Pode liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta para a Karina, por favor. Gente, de antemão, eu quero agradecer por essa riqueza, né? Quero parabenizar. Muito obrigada por essa oportunidade. Como disse a nossa amiga, a verdade liberta. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou esteticista, né? Estou estudando. E aí o que acontece? A gente vê muitos professores que já entram também logo nessa área de nutrição.
muitos professores dizendo o seguinte, a metilcobalamina é a melhor, a metilcobalamina é a melhor, em termos de absorção, né? E, pelo que eu vi aí, a CO é a melhor, é isso que eu entendi? E também, assim, já de antemão, qual seria uma dose de ataque para a gente poder já contra-atacar ela, em termos de o corpo estar necessitado? E também qual o valor, né? Que eu não conheço. Eu entrei de gaiata no navio aqui, mas amei, porque eu sou apaixonada por essa área. Legal, Lívia, obrigada. Fico feliz que tenha gostado. Assim, é difícil de responder. Na verdade, não existe uma melhor ou uma pior, sabe? Elas são praticamente todas iguais, né? Mas a mais em conta, né, que eu entrega o mesmo resultado do que a outra, é a cianocobalamina. Então, teoricamente, a melhor é a mais barata, não sei. Né? Agora, tem esse mito, né, da cianocobalamina, então muitas pessoas não querem usar a cianocobalamina porque tem essa molécula de cianeto ligada ali, e aí, né, gera todo esse mito. Então, eles acabam falando que a metilcobalamina é melhor por causa disso, né, porque não tem é uma natural. Agora, depende da forma farmacêutica que você vai utilizar, não tem, assim, uma melhor ou uma pior. Mas a ciana é um pouquinho mais barata. Então, de repente, escolher pelo preço faz sentido aí. Eu uso a metilcobalamina injetável. Injetável, né? Isso, eu uso ela. O que a senhora acha? O que você acha? Você é muito nova. Então, senhora não, pelo amor de Deus. Só tô nova assim, mas não quero ser chamada de senhora. Então, assim, o injetável ele é excelente, né? Ele é muito bom. O problema é que ele não dura muito tempo no nosso organismo, assim como o comprimido também não dura, a cápsula também não dura. Então, o injetável é importante fazer, mas ele não pode ser a única fonte de B12 do seu tratamento. Se você tem necessidade de usar o produto injetável, quer dizer que você tem uma deficiência na absorção da B12, tá? Então, é importante você fazer a manutenção diária disso. Então, você pode usar o injetável. Qual que é a frequência que você toma injetável? Uma vez por ano? Não, é porque a dose que eu estou tomando, ela é bem baixinha. Eu estou tomando de 500, a injetável. É muito pouca. E aí, eu tomo, às vezes, de mês em mês, de 15 em 15. Varia. Tá. Eu nunca vi dose assim tão baixinha. Mas é porque você toma... Mas você compra o Citoneurin da farmácia? Não. Eu mando manipular, né? Eu já compro por conta da estética, eu compro nas farmas de estética mesmo, né? Sim, Entendeu? entendi. Então tá. Uma dose de ataque, quando um paciente tem necessidade, né? Quando tá constatado que tem uma deficiência importante, seriam 5.000 microgramas. É uma dose de ataque. Só que realmente precisa avaliar através de exame de sangue para encontrar qual que é a dose ideal para você. Tá? A dose mais comum de consumo diário varia ali entre 500 e 1.000 microgramas por dia, tá bom? Mas isso quando o paciente tem deficiência, quando o que ele consome através dos alimentos não é suficiente para manter o nível. Então, assim, não dá para a gente ser evidente, entendeu, Lívia? Precisa fazer exame, né? E aí, através do exame, se você também tiver sintomas, os sintomas, como eu mencionei aí, os sintomas, eles podem motivar também a pessoa a fazer um exame, sabe? Então, tendo exame, vale a pena ir atrás, né, através do resultado, para fazer a suplementação. E valor? É baratinho, assim, mas de cabeça eu não sei, mas assim, o valor ele está diretamente relacionado à dosagem e à quantidade de cápsulas ou de unidades que você quer, né, consumir do produto.
Então, tem assim de 20, 30 reais, sabe? Mas No caso, como eu ainda estou estudando, a senhora liberaria para mim? Você liberaria para mim comprar? Fazer um sim, teste? sim, com certeza. Ah, A B12, então, ela não precisa de prescrição médica, prescrição médica, tá? isso. Então, você pode comprar tranquilamente, né? Tá? Pode ser pelo site ou pelo nosso canal de atendimento, tanto faz. Pelo site tem algumas lá, doses padronizadas já, né? Mas se você quiser comprar pelo canal de atendimento, né? Que o atendente faz o orçamento, tudo direitinho, pode ser também. Mas é coisa barata, assim, B12 não custa caro, né? A hidroxicobalamina, aquele quarto item que eu falei para vocês, né, dos tipos, a hidroxicobalamina, ela é mais cara mesmo, tá? Ela é o produto mais caro que existe em termos de B12, e aí, enfim, né, quando às vezes a pessoa toma ciano, toma metil e não vê resultado, tá muito baixa, a gente acaba tentando com a hidroxicobalamina para ver se com ela a pessoa consegue manter um nível maior. Então, não é sempre a primeira opção, sabe? Mas é uma opção que está aí para pessoas que realmente precisam dela. Ô, Karina, se você também quiser colocar projetado aí na tela o telefone do WhatsApp para o pessoal fazer os pedidos, aí o pessoal já anota. Ah, esqueci. Se não tiver, não tem problema. Eu coloco aqui no chat, eu pego o contato e compartilho o contato lá no grupo do pessoal também, tá? Não há problema. Eu não tenho aqui. Bom, agora temos aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso chat, porque temos algumas perguntas para encerrar, tá, gente? As perguntas já encerraram agora. A Lívia já fez a pergunta, agora chegou aqui uma pergunta da nossa amiga Leda. Ela perguntou assim, como calcular a dosagem para manipular, né? Como você mesmo falou, né? Tem que fazer um exame e medir, né? O ideal é isso, né? Assim, para a gente saber a dosagem necessária é através de exame mesmo, tá? Aí, assim, nem assim a gente sabe totalmente, né? Porque assim, a gente estima, né? Pelo que a gente vê no exame, a gente estima uma dosagem que o paciente deve corresponder àquela dosagem. E aí, se o paciente dessa forma, né, a gente faz a análise de novo, ó, vou colocar o... Ah, não entrou. Ia colocar o telefone ali, mas não entrou. Então, assim, o paciente, a gente vai estimar uma dosagem, vai recomendar que ele faça o consumo e depois a gente pede um novo exame, dali 2 ou 3 meses, assim, e mensura. Olha, que legal, né? Esse daqui deu resultado com essa dosagem, olha, subiu bastante. Ou então, nossa, não funcionou, vamos ter que dobrar a dosagem, vamos ter que aumentar 10, 20% a dosagem, enfim. Então, tudo isso é com acompanhamento, né? Só com acompanhamento que a gente vai conseguir chegar na dosagem ideal para aquela pessoa. Ah, certo, perfeito. E a última pergunta que a nossa querida Leda mandou aqui, que também eu esqueci de falar, e qual é a dosagem mínima ideal que a pessoa tem que ter no sangue? Qual a dosagem ideal quando ela faz o exame? Ó, tá ideal, assim, realmente ideal. 500. O ideal é 500, não menos do que isso. Tá? Acima, tem que ser no mínimo 500. 500 microgramas no mínimo, né? Perfeito. É o que o meu último exame deu acima disso, ainda bem. Tem que ficar sempre acima disso. Né? Se ficar ali 600, 700, tá ótimo. Tá excelente, é a dosagem, né, perfeita, assim. Então, no mínimo 500 a gente pede que fique no exame de sangue. Ah, perfeito, com certeza. Bom, Leda, então perfeito, respondido aí as questões também. Ela mandou aqui, inclusive, pelo WhatsApp para mim, que não estava conseguindo mandar pelo chat, por isso que eu estou fazendo por aqui. Ah, tá bom. Muito obrigado pela sua participação, Leda. A Gildete levantou a mão. Só que antes da Gildete, teve uma outra pergunta aqui, que eu já vou passar para ela é a última. Tá bom. Teve uma pergunta aqui da Patrícia Simas. Ela perguntou se a ingestão alta de álcool interfere na absorção de B12. Nossa querida Piti Capiziano. Ingestão alta de álcool? Isso. Beber, né? Encher a cara, mamar. A injeção alta de álcool vai interferir na produção de suco gástrico e vai
Interfere no sistema digestivo como um todo, né? Mas não diretamente na B12. Agora, assim, vai ingerir muito álcool todos os dias, né? Tem que ver isso. Se for uma pessoa alcoólatra, aí realmente, além de B12, ela vai ter muitos outros problemas, né? Não só esse. Agora, se for eventualmente, né? Um dia tomar um porre, não vai fazer diferença, não. Exatamente. Então, perfeito. Então, nesse caso, não faz diferença, né? Se for uma situação, né, de um dia, assim, não faz diferença, não. Certo. Bom, perfeito. E agora a última pergunta é da Gildete Freitas, ela levantou a mão. Bem-vinda novamente. Abra o microfone, minha querida. E pode fazer a sua pergunta. Desculpa, doutora Karina, mas era um complemento da outra pergunta e eu acabei passando. É mais uma curiosidade. Tá? Algum tempo atrás, eu tomei vitamina D. Eu gostaria de saber se tem alguma relação com a vitamina B12 ou que não tem nada a ver, ou a avaliação também seria médica. Não tem nada a ver, né? A avaliação pode ser por qualquer profissional da saúde, mas o pedido também, né? Teria que ser um pedido médico ou de nutricionista que o laboratório aceite. Mas assim, não tem nenhuma ligação com o sistema da B12, nada disso. Tá? A vitamina D, a gente produz ela pela luz solar, né? Quando o sol bate na nossa pele, e aí a nossa pele produz a vitamina D, mas, de novo, né? Vivemos na cidade grande, ninguém toma sol, a gente passa protetor solar por causa da camada de ozônio, não sei mais o que, então a chance da gente obter vitamina D de forma natural hoje em dia é muito pequena, da mesma forma que, né, que ninguém vai comer nada do chão sem higienizar e tudo mais, a vitamina D, assim, as pessoas não conseguem tomar o tanto de sol que elas precisam todos os dias para que isso aconteça. E aí precisa suplementar também, infelizmente. Tá. Obrigada. Imagina. A gente pode fazer uma outra aula só de D3, só de vitamina D. Isso, maravilha. Adorei. Agora... Com certeza. Minha mãe gostou e eu tô vendo os outros rostinhos balançando aqui positivamente. Acho que o pessoal vai gostar, viu, Karina? Que legal. Então, perfeito, gente. Então, eu acredito assim que essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. A Karina é uma queridíssima para mim, como ela mesma disse. Ela também gosta muito de mim, eu gosto muito dela. E eu já estava ansioso há algum tempo para passar esse conteúdo aqui, não tinha dado certo ainda. Então, na grade desse ano, a gente conseguiu incluir. Eu vou conversar com a Karina depois para a gente fazer outras aulas a respeito desses suplementos, que são muito importantes e sempre geram dúvida, né? É bom a gente sempre reciclar esse tipo de conhecimento. E a Karina também não conseguiu projetar o WhatsApp aqui, mas eu vou falar para ela me mandar tantos slides para eu disponibilizar no nosso drive de conteúdos também. A Karina também, ela disponibilizou o grupo da Academy, que vocês podem acessar também, assistir as aulas por lá. Eu vou encaminhar essa aula para ela, disponibilizar na Academy dela também. E eu vou pedir, Karina, para você me enviar esse card com o telefone, porque aí eu divulgo por aqui nos grupos que eu estou divulgando a aula, para o pessoal fazer os pedidos, entrar em contato e fazer os pedidos aí desses e de outros suplementos e manipulados que forem necessários. Manda, eu vou mandar sim. Consegui copiar o número aí agora, mas eu vou te mandar tudo, fica tranquilo. Perfeito, que é o DDD 11 9 14 34 27 32. Então já esse é o número para fazer pedidos. Utilizem essa farmácia, vocês vão gostar muito dos produtos e dos conteúdos. Todo mundo lá é bem bacana, atencioso. E além de tudo ainda, gente, o preço das coisas lá tá dentro da média, é excelente, viu? Vocês vão gostar bastante. Aí, a gente procura sempre desmistificar, né? Que tudo que é vegano é mais caro. Sim. Não é. Dá para não ser. Com certeza. E caso vocês forem fazer os pedidos lá, não se esqueçam de informar que vieram através aqui do nosso canal, do Naturopatia São Francisco, para ele identificar, né, que a gente está pedindo lá também, tudo certo, tá bom? Com certeza.
E é isso, amigos. Muito obrigado pela aula de hoje. Gratidão aí por acompanhar esse conhecimento. Karina, eu vou deixar também agora um espaço para você agradecer aí os alunos, fazer os seus agradecimentos, as suas considerações finais. Fique à vontade. Legal, obrigada, Guilherme. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de saber, né, que depois vai ficar aí para outras pessoas também terem acesso a esse material. Podem contar comigo, podem me chamar lá, através do site também. Desculpa, a Vegan Pharma, o site é esse mesmo, é veganpharma.com.br, então também fica fácil de achar, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, que a minha equipe direciona para mim também, quando for alguma pergunta para mim. Tem outras farmacêuticas lá, não tem só eu, mas sempre que, né, tem algum questionamento para a gente, a equipe de atendimento direciona, e aí eu vou receber mensagem de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. A empresa, a família e Vegan Pharma, e contem comigo por que vocês precisarem. E com certeza, se tiver algum questionamento para a Karina também, pode me repassar, que aí a gente dá um jeitinho. Pode falar comigo também, tá bom? Gente, agora podem liberar o microfone para dar aquele bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos dar aquele tchau todo mundo junto. Quem quiser dar, é claro, né? Quem quiser liberar o microfone para dar um tchau. Obrigada, Karina. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Adorei, amei. Obrigada. Muito obrigada. Excelente aula. Live maravilhosa, fantástica, adorei. Excelente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Um bom dia para vocês e um bom fim de semana. Até mais. Doutora Karina, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Cadê a Karina? A Karina tá aqui ainda? Cheguei, Karina. Ó, o Igor chegou atrasado. Cheguei super atrasado, Karina. Bom Você chegou dia. agora. Eu vou assistir amanhã, Karina. Tudo bem com você? Então tá bom. Assiste. Beijo, viu? Beijo. Tchau. Tchau, gente. O Igor chegou atrasado, mas enfim, consegui dar um tchauzinho para Karina. Bom dia para vocês, gente. Até mais, viu? Doutora Karina, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.